E falar em saúde, hoje nós temos aqui um cirurgião plástico, que por sinal é muito bonito, com todo respeito, eu tenho que falar isso, porque ele é um, digamos assim, um Brad Pitt, um Leonardo DiCaprio, não sei, eu ainda não consegui, sabe, onde que ele está assim na beleza, em que padrão ele está. Mas ele é lindo, gente. Então, deixa eu focar aqui, porque é a beleza que está me atrapalhando. Então, gente, vamos falar sobre cirurgia plástica. E já temos perguntas aqui. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, obrigado pelos elogios, obrigado pelo carinho de sempre, esse programa maravilhoso. É um prazer sempre estar aqui com vocês, para levar informação de qualidade, tirar as dúvidas das pessoas que têm em casa. Tem 1 milhão de dúvidas, eu acho muito bom quando elas mandam perguntas, né? Porque são realmente dúvidas bem específicas, bem direcionadas, é muito bom. Olha, eu agradeço, doutor. A sua presença aqui é muito bem-vinda e as mulheres em casa ficam assim, ansiosas para que chegue esse dia. Isso, para tirar, né, pra as ter dúvidas, essa noção, né? é isso aí, muito bom. Então, aqui temos a primeira pergunta da Cristina, doutor. Ela tem 18 anos e ela quer reduzir a mama, né? Mas a família dela acha que ela deve esperar até os 21 anos, né? E o que o senhor acha disso? O senhor concorda? Ou... Tudo bom, Cristina. Bom, essa é uma coisa que é mais comum do que a gente imagina. Geralmente, nem sempre, né, a gente acaba tendo pessoas querendo botar implante mamário mais jovens e que, quando já tiveram filho mais lá para frente, acabaram fazendo as mastopexias, diminuir o tamanho da mama, levantar, enfim. Mas existe uma quantidade de pessoas bem razoável, né, principalmente as jovens, entre 14, 15, 16, 17, 18 anos, que por genética, né, coisas familiares, vamos dizer assim, elas apresentam mamas muito grandes, né, mamas grandes e que incomodam, seja do ponto de vista da coluna, mama pesada, ou não se sente bem na roupa, alguma coisa nesse sentido. E essas meninas vêm nos procurar mais cedo, né? Eu já respondi muitas perguntas, doutor, eu posso operar com 15 anos, né? Pode operar com 16, 17, 18, enfim. Ela está falando 18, já é uma idade boa. Nesses casos onde as mamas são grandes e incomodam, a gente acaba operando até com 16 anos, com o consentimento dos pais, né? E doutor, então não tem problema nenhum nesse sentido, né? Essa questão da idade é uma pergunta relativamente comum. Não teria problema nenhum fazer a sua cirurgia e esperar até os 21, do seu tempo que você quer esperar ou não, né? Porque assim, até os 21, eu acho que ela perguntou aqui, porque a mulher cresce até os 21 anos, é isso? Varia, desenvolve. né? Será que isso faz pode sentido? Se ela já tem uma mama grande, né, e ela fizer uma cirurgia com 18 anos, você diminui bastante o tamanho dessa mama, dificilmente, bom, na medicina não é matemática, primeira coisa, né? A gente vai no que mais acontece. Dificilmente essa mama vai crescer de novo, né? A não ser quando ela for amamentar lá na frente, alguma coisa assim. Entendi. E a Patrícia, ela quer fazer uma rinoplastia, né? Só que ela é de uma família árabe, né? Que geralmente os árabes têm um nariz mais saliente, né? E o marido dela acha que ela deve manter, né? Para não perder a identidade, né? Certo. Se ela muda o nariz. E ela está perguntando, né? O que o senhor pensa sobre isso? Isso também é comum. Bom, cada um tem suas características. Eu faço um nariz um pouco mais natural, assim. É um gosto meu. Tem a colega que vai acabar fazendo o nariz mais... Não vamos chamar de artificial, que é feio, né? Vamos chamar de mais arrebitado, um pouco mais marcado, assim. Eu acho que uma boa rinoplastia é aquela que você não viu que foi feita, né? Todo mundo fala isso, parece né? sendo o nariz da pessoa que nasceu com ela. Eu tenho um paciente, que depois acabou virando meu amigo, árabe, né? Que também tinha um nariz grande e tal, e eu falei para ele, olha, eu não vou fazer um narizinho pequenininho em você, porque não combina. Vai mudar muito, né? Muda muito. Então, ele tinha o dorso muito alto, o nariz muito grande e tal, e ele ficou com o nariz reto, né? O nariz bem proporcional para o rosto dele, e não perdeu em nada essa identidade dele. Isso pode ser conversado na consulta, né? Vai ser conversado com essa paciente também, né? E ela falou, olha, existe o nariz que você vai puxar mais, né? Um gosto do paciente, ou o nariz que você vai manter o mais natural possível, apenas menor, para combinar com aquele rosto, né? Que ela faz. Então, é interessante, né, doutor, que nesse caso desse nariz árabe, o senhor também, como cirurgião plástico e profissional que é, o senhor sabe que precisa manter, né? Não pode fugir muito das origens. A gente tenta não destoar, né? Exatamente. Tem que parecer que é da pessoa, né? Exatamente. Então, a Beatriz, ela pergunta assim, posso ver as fotos de antes e depois da cirurgia que pretendo fazer? O senhor pode mostrar?
Em consulta médica, se o paciente pede, a gente não tem problema, né? Fotos que não mostram o rosto, né? Tem pacientes que liberam, vamos dizer assim, né? Para que as fotos delas possam ser usadas, mas não se coloca, né? Eu não posso mostrar aqui, por exemplo, né? Na TV, sim, enfim. não pode expor a... Numa consulta médica, ela pode tirar suas dúvidas e pode ver alguns exemplos, né? A gente sempre coloca que é uma base, você nunca promete que vai ficar assim ou não, porque cada um tem o seu, né? Exatamente. Cada um tem a sua resposta, o seu resultado. Acho que o maior erro que se comete, né? É bacana a psicóloga aqui, é tudo de bom. O maior erro que se comete é você comparar o seu resultado com o outro, né? Mas você não ouviu a comadre falando, eu gostaria de operar o nariz. Nós temos uma paciente com uma característica ali, com a pele dela é um pouquinho mais grossa, e nós temos, por exemplo, você, por exemplo, a Gisele também, uma pelezinha mais fina, né? E aí o paciente fala assim, doutor, eu queria deixar o meu nariz assim fininho. E eu explico para ele, o que eu vou fazer lá embaixo, né, nas cartilagens, na parte óssea, entre um nariz e outro, é muito similar, muito igual, né? O que vai mudar? Se eu colocar a sua pele fina por cima, né, o que eu fiz lá dentro vai aparecer bastante. Uma ponta mais fina, mais arrebitada. E se eu colocar a pele grossa de volta, vai aparecer menos. Não é porque eu fiz menos. Você entende o que eu quero dizer? Sim, vai ficar menos fino, menos arrebitado. As definições vão aparecer um pouquinho menos. Isso é uma característica genética daquele tipo de pele e tal, que eu não consigo mudar, né? Então, são coisas que a gente explica na consulta, mostra, cada um tem o seu. Eu posso chegar onde é que eu gostaria? Talvez sim, talvez não. Que interessante, doutor, o que eu percebo é que o senhor tenta manter o máximo, né, do que a pessoa tem, manter nela, né, a pele, né, o formato do nariz, isso, né? Eu percebo que o senhor tenta tudo, manter né? a pessoa, não tirar ela muito do jeito que ela é, né, da genética dela, né? Essas transformações que acabam ocorrendo de uma forma, vamos dizer assim, às vezes a gente vê por aí, né? Todo mundo assiste canais de várias coisas, onde passam às vezes resultados de cirurgias, absurdos, ou né? de preenchimentos excessivos e etc. Então a gente tem que tentar manter o paciente dentro de uma normalidade, né? Os excessos nunca são bons, né? Exatamente. Fica estranho, a chance de não ficar bom é maior, então a gente tem que ter esse senso estético que você vai melhorar, com certeza, a face ou o corpo daquela pessoa, mas sem maluquice, né? A psicóloga é importante. Nossa, doutor, eu estou assim, se eu for fazer uma cirurgia que eu quero fazer, só não vou falar onde, mas eu vou fazer com o senhor, porque o senhor, assim, eu sinto que o senhor não quer transformar a realista, pessoa. né? O senhor é realista. Tem que ser realista. O senhor quer né? melhorar, mas o senhor não quer mudar a aparência da pessoa. Isso, muito legal isso. E temos aqui o Tomás, está perguntando o seguinte, o que é uma cirurgia plástica reconstrutora? Reconstrutora ou reparadora, né? As pessoas. Um homem perguntando. Muito legal, muito bom. olha só, os homens participando aí. Isso. O que a gente considera um exemplo de cirurgia reparadora, né? Que é muito comum na minha prática diária e de muitos cirurgiões. Por exemplo, quando você tem aquelas grandes perdas de peso, né? Seja por um emagrecimento bem feito, naturalmente, ou uma cirurgia bariátrica, e você acaba tendo um excesso de pele enorme. Você tem que fazer essas reparações, né? Sim. O cunho estético é secundário, né? O objetivo estético é secundário. Você está mais reparando os estragos, né? Que danos, aquele excesso né? Que de o peso. emagrecimento causou, Uma queimadura, que você tem que fazer um enxerto de pele, uma exposição óssea, onde você faz uma rotação muscular para você tampar um defeito, né? Onde o objetivo de você resolver um problema mais grave é maior do que qualquer objetivo estético, né? Então, é mais essa parte reparadora que a gente chama. Alguns pacientes você fala, né? Por exemplo, essa mama grande dessa paciente, né? Essa gigantomastia que a gente chama, essas mamas enormes, isso é uma cirurgia reparadora. O cunho estético é secundário, você entendeu? Ela está reparando um excesso de peso que está fazendo mal para a coluna dela, que vai deixar ela realmente com um efeito estético melhor, mas o objetivo é reparador, né? Interessante, doutor. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, o senhor falou dessa mama grande, né? Quando o senhor faz como é que é o nome? Mamoplastia redutora, enfim, mastopexia. Precisa colocar o silicone ou não? Só tira a pele? Geralmente, nas mamas grandes, a gente não coloca implante, porque... Tudo bem, com implante você gostaria de ficar com o colo mais marcado, mas eu acho que esse objetivo a gente não deve ter nesse momento. Se você tem mama grande, eu tiro de um lado e boto do outro.
Estou acrescentando e tirando. O meu resultado final não vai ser tão bom em matéria de retirar tecido e peso e etc. Né? Entendi. Se você quiser depois fazer um colo mais marcado, você coloca o implante no segundo tempo, porque ele vai ficar mais marcado do que colocar no mesmo momento, porque existe toda uma explicação ali, naquele momento que você coloca. Se você tem uma mama menor, aí justifica você colocar o implante, ajustar, enfim. Interessante, doutor. E a Ingrid, ela pergunta o seguinte, a cirurgia plástica pode agravar sintomas de depressão ou ansiedade? Olha, excelente pergunta. Porque assim, muitas pessoas às vezes ficam num estado, não deveriam, né? Deprimidas porque não estão com o corpo legal, enfim. É uma questão de você se planejar e fazer um procedimento que você vai melhorar. Mas por que eu acho importante essa pergunta? 2 fatores importantes. Primeiro, é você fazer a cirurgia no momento que você não está deprê, mal, triste. Isso vai afetar todo o seu aspecto pré, durante e pós, né? Toda cirurgia, você tem um período de recuperação. Você vai estar bem depois de uns 3, 4 meses, 6 meses, depende da cicatrização de cada um. Então, as pessoas acham que elas vão entrar numa máquina, né? Sair do outro lado prontas. Você tem inchaço, você tem roxo, você tem edema, você pode ter dor, você vai ter talvez alguma dificuldade para dormir, várias coisas. E é normal, extremamente normal, nesses primeiros 15 dias iniciais ali, o paciente dá uma deprimidinha. Normal, está fechado em casa, não dorme direito, não pode sair, não pode fazer as coisas que está ruim, está dormir, está dolorido. Tá de um lado, só do outro, aquela então coisa, é bem comum, é boa pergunta, né? Muito boa. E dá essa deprimidinha. Isso vem todas, né? Passou esse período, a curvinha começa a subir de novo, né? E aí, com um mês de cirurgia, quer perguntando como pode fazer a próxima, né? Então, mas é bem comum. Então, assim, se você está num estado, teoricamente, assim, bem para baixo, não é o momento certo de você operar. Porque se você operar, você pode ficar mais chateado ainda no início para depois melhorar. Faz sentido. Então, opere bem, tranquila, preparada, podendo fazer o seu repouso, né? Está preparada para... E você vai evoluir melhor, tá? Ah, doutor, interessante suas perguntas. Eu estou cheio de perguntas aqui, querendo perguntar. Porque... Não acaba, as perguntas não acabam, isso é bom. Porque eu coloquei prótese, né? Há 10 anos atrás. Dizem que tem que trocar. Não sei. Tem que revisar, né? E eu fiquei 1 ano dormindo com a barriga para cima. E eu só durmo de bruço. Eu sofri. 1 ano? Eu fiquei um ano dormindo, porque quando eu deitava, assim, tem a pacientes que se incomodam. Estranho, isso é comum, né? Tem pacientes que se incomodam. Vão colocar o implante, e aí passa um tempo da recuperação, tal, ela pode voltar a deitar de lado ou deitar de bruço. Muitos pacientes falam que eu não consegui mais deitar de bruço porque me incomoda, me dá um desconforto, eu não consigo mais relaxar. Acontece. Ah, doutor, eu queria por mim, eu passaria assim, a manhã toda aqui fazendo perguntas, porque eu sei que você de casa também está assim com a cabeça fervendo. Ai. Mas assim, o doutor Eduardo Salter virá 2 vezes ao mês, né? Então vocês vão... É um prazer. Sempre fico feliz de vir aqui. Nossa, eu fico feliz de receber esse galã de Hollywood, porque eu acho que ele de Hollywood não está contando pra gente, eu acho. E ele vai dar 2 vezes ao mês aqui, gente, para tirar nossas dúvidas, para nos ensinar ou nos dar dicas de como a gente pode ficar mais bonita, né? E aí vocês podem consultar com ele, né? Fazer uma avaliação. Você vê que ele é bem realista, né? Ele não... Você não, você vai ficar uma princesa, vai ficar linda, não. Ele vai ver suas características, assim, disso ele vai fazer essa cirurgia plástica. Perfeito. É isso aí que eu acho que todo cirurgião plástico sério deve fazer. Sim, doutor. O que acontece muito é esse negócio que você falou. Não, vai ficar linda, vai ficar perfeito. Primeiro que perfeito não existe, né? O senhor que existe primeiro, perfeito. Nem de longe, né? Gente, nem de longe. Olha esse nariz. E aí você tem essa necessidade de colocar para o paciente o que pode, aonde ela pode chegar, claro, né? E às vezes até a gente falha, porque a gente está tão ali no automático, tão ali vendo consulta todo dia, toda hora, que você imagina aquele paciente que ele pode chegar ali, mas você nem verbaliza. Você acha que ele sabe, e ele não sabe, né? Doutor, eu gostaria de fazer uma lipo, tal, melhorar os meus contornos. Sim. Ótimo, vai melhorar tal, mas na cabeça dele ele está imaginando algo extraordinário, né? E eu sempre falo que a pior coisa que você pode fazer é se comparar. O que mais a gente vê
em rede social. Levam foto, né? Eu quero meu corpo assim, quero meu seio assim. Isso aí é, né, doutor? É o vazio do vazio. Levam fotos. Né? Levar foto é interessante porque você pode se basear. Claro, Olha, tipo, doutor, eu quero assim, mais ou eu menos. não tenho muita né? noção. A minha mama, as mamas têm tamanhos diferentes, a minha mama tem esse tamanho que o senhor está vendo. Para eu me aproximar um pouco desse efeito dessa foto, quantos ml eu deveria colocar? Bom, porque você, tem muita gente que chega lá assim, eu não gostaria de um implante grande, eu quero botar uma prótese mais natural. Aí ela me mostra uma foto desse tamanho. Eu falei, mas para você chegar nessa foto, nós fomos em botar uns 500 e alguma coisa. Né? A pessoa não tem noção. Não tem. E a gente vê isso. E como a lidar foto é com bom isso, para né, você doutor? se basear. Doutor, esse nariz aqui, olha, você pode se aproximar disso, a sua pele ajuda nesse ponto ou não ajuda, né? Você tem que adequar aquilo, porque a pior coisa é igual assistir um filme, eu falo bastante isso. Você vai numa expectativa gigantesca de um filme. Que todo mundo comentou do filme, né? Eu vou lá, você vê, é legal. Tá bom. Mas eu esperava Tá bom. mais. Quem vai para uma cirurgia com essas expectativas miraculosas, né, vai acontecer a mesma coisa. Se você for numa expectativa mais real, não, eu gostaria que melhorasse, não, já estou bem. E eu sempre falo que tem dois tipos de paciente. Tem aquele paciente que vai fazer lá por exemplo, uma abdominoplastia, né? Faz o abdômen, tem aquela cicatriz, enfim. Tem aquela paciente que vai estar saltitando, tomando banho de chuva, feliz da vida com o seu pós-operatório. E vai ter a mesma paciente, aquela que, eu não saio de casa, não boto nem um biquíni, nada, porque esse cantinho aqui Detalhista. ficou um pouquinho assim diferente do cantinho de cá. Gente. Você vai ter esses dois tipos de paciente. Quem você vai escolher ser? A que está feliz, que está satisfeita, que melhorou muito, que mudou a vida, ou aquela que acho que esse cantinho... Uma coisinha mínima, né, doutor? De repente, uma coisinha mínima... Faz abdominoplastia, bota gordura no bumbum, tá com a cintura fina, bumbum arrebitado, melhorou isso, melhorou aquilo, tá esticada e tal. Mas aqui no culote tá um pouco flácido, né? Que absurdo. Aí você fica assim, né? Porque não é varinha de condão. Eu sempre falo, Claro. cirurgia plástica é 60%. Exatamente. O que eu vou fazer é praticamente 60%. O que é os outros 40%? Como você vai se cuidar, se você vai seguir as recomendações pós-operatórias, a sua idade, o seu tipo de pele, a genética, porque quem cicatriza é o paciente, não sou eu, né? Pode ficar uma cicatrizinha fina e pode ficar uma cicatrizinha larga, grossa, escura, enfim. Muitos pacientes têm escoliose, né? Muito comum no consultório. Vai tirar uma foto do antes e depois, a paciente é meio assim, né? Ela não se vê que ela é meio assim. meio. Ou seja, tem mais flacidez de um lado do que do outro. A incisão do lado menos flácido é mais curta, a incisão do lado mais flácido é maior, porque tem mais flacidez, né? São coisas pequenas. Não, eu quero uma cicatriz mínima. Eu já tive paciente que já perguntou, doutor, eu quero fazer isso, mas eu não quero cortar. Espera aí, tem que nascer de novo então, né, gente? Pelo amor de Deus. Oi? Oi? Então é bacana, instruir, levar informação de qualidade, é muito legal. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. Assim,